A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Nós estamos aprendendo sobre a história da Igreja Cristã 1 e hoje o tema é a Igreja Perseguida, que se dá do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o período que estudaremos, ele vai desde a morte de João, no ano 100 depois de Cristo, até o edito de Constantino, no ano 313 depois de Cristo. E o que mais marcou esse período foi a perseguição ao cristianismo, que foi imposta pelos imperadores romanos. Ela não foi contínua, tinha períodos de paz. Porém, quanto menos esperava, ela recomeçava. Então, nós vamos ver agora as causas da perseguição da igreja. Em primeiro, o caráter inclusivo do paganismo e o caráter exclusivo do cristianismo. O que isso quer dizer? O cristianismo, ele admite a adoração feita ao único Deus, o Deus invisível. Os cristãos não tinham ídolos. O paganismo, ele é a religião em que se cultuam muitos deuses. A religião romana, ela tinha seus ídolos, altares e rituais, e não se opunha à inserção de novos ídolos no panteão. Esse panteão, o que significa? Era um edifício no qual são colocados todos os deuses importantes em Roma. Segundo ponto, a adoração aos ídolos entrelaçada com a vida. Em todos os lares romanos haviam imagens para serem adoradas. Nas festas particulares ou cívicas, elas eram feitas oferendas aos deuses. Os cristãos, eles não participavam dessas festividades e eram até considerados ateus, porque não tinham deuses em formas de imagens para adoração. Terceiro tópico, a adoração ao imperador. Em alguns lugares estratégicos da cidade, foram construídas estátuas do imperador para que o povo oferecesse incenso e sacrifício. Isto era visto como sinal de lealdade. Porém, os cristãos rejeitavam essa prática e eram considerados desleais e conspiradores. Quarto tópico, o judaísmo reconhecido. O judaísmo era reconhecido como religião e por isso os seus seguidores podiam se abster dos costumes idólatras do povo romano. Nessa época, os cristãos eles eram ainda confundidos com os judeus. Porém, depois da queda de Jerusalém, que se deu no ano 70 depois de Cristo, o cristianismo ele ficou isolado, sem nenhuma lei que o protegesse. Quinto tópico, as reuniões secretas dos cristãos. Então, as reuniões elas aconteciam antes do nascer do sol ou à noite e eram em cavernas e catatumbas. Mas devido a essa prática, circulavam rumores de que os cristãos faziam atos imorais e criminosos, como por exemplo o sacrifício de crianças, incesto e canibalismo. Sexto tópico, a igualdade da igreja cristã. O cristianismo ele considerava todos os homens iguais, de escravos a nobres, podendo qualquer um destes ser eleito bispo da igreja. Isso era uma afronta ao Estado romano, que considerava os cristãos anarquistas. Sétimo tópico, os interesses econômicos. Como muitos romanos acabaram se convertendo ao cristianismo, os templos idólatras foram se esvaziando
e as atividades econômicas que giravam em torno da venda de imagens, esculturas e os servidores de templo declinou-se, sendo assim prejudicando todos aqueles que ganhavam a vida por meio da adoração pagã. Então, a perseguição da igreja cristã foi feita a princípio pelo povo judeu. Somente a partir do governo do imperador Nero, que se deu do ano 54 a 68 depois de Cristo, é que essa perseguição partiu do governo romano. Elas eram em locais e esporádicas, até o ano de 250. Mas depois passaram a ser gerais e se tornaram muito violentas. Nero, ele foi o primeiro imperador romano a perseguir a igreja cristã. Ele foi acusado de incendiar Roma, mas para se livrar das suspeitas, ele culpou aos cristãos. Essa perseguição aparentemente atingiu somente a cidade de Roma e as regiões circunvizinhas. E nesse mesmo período, Pedro e Paulo também faleceram. Em 95, no governo de Domiciano, houve uma segunda perseguição. Os judeus se recusaram a pagar o imposto criado por esse imperador. E por serem identificados com os judeus, os cristãos também foram perseguidos. Foi durante essa perseguição que João foi exilado na ilha de Patmos e escreveu, teve a revelação do livro de Apocalipse. Entre o ano 100 e o ano 250 depois de Cristo, o cristianismo passa por uma interdição estatal, ou seja, os cristãos não eram caçados. Porém, se alguém fosse acusado de ser seguidor de Cristo, deveria ser condenado, a menos que renegasse sua fé e adorasse aos deuses romanos. Este não era morto. Entre o ano de 161 a 180, surgiu Marco Aurélio, que ele assume o governo romano e passa a atribuir as calamidades da natureza e do homem que ocorriam ao crescimento do cristianismo. E por isso deu a ordem de perseguição aos cristãos. Então, após o ano de 250, os cristãos eram tidos como ameaça por causa do rápido crescimento numérico e por serem acusados de formar um Estado dentro do Estado. Assim, o imperador Décio promulgou um edito que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifícios nos altares romanos aos deuses e ao imperador, que eles idolatravam. Quem fizesse a oferta receberia um certificado, chamado libellus. Essa perseguição durou até a morte do imperador. No ano seguinte, os imperadores que o sucederam, Décio e Valeriano, não fizeram nenhuma grande perseguição aos cristãos. Então, com um cenário de desordem política no Império Romano, Diocleciano assume o poder. Ele era um líder militar forte e pôs fim à diarquia do principado, ou seja, a divisão de poderes entre o Senado e o imperador. Não havia lugar no seu governo para elementos democráticos ou para tolerância religiosa. E nesse contexto aconteceu a mais pura perseguição ao cristianismo. Os primeiros editos com ordem de perseguição aos cristãos foram promulgados em março do ano de 303. Diocleciano ordenou o fim das reuniões cristãs, a destruição das igrejas e a deposição dos oficiais da igreja, a prisão daqueles que persistissem em seu testemunho de Cristo e a destruição das escrituras pelo fogo. Então, os cristãos eles foram punidos com um confisco de bens, exílio,
prisões ou execuções, à espada ou por animais ferozes. Então, a força da perseguição ela foi diminuída quando Diocleciano abdicou-se e se retirou no ano de 305. Ainda tivemos alguns outros períodos de perseguição, até que Galério assumiu o poder e promulgou um edito no ano de 313. Esse edito estabelecia a tolerância ao cristianismo desde que os cristãos não violassem a paz do império. No ano de 313, Constantino estava no poder do Império Romano e promulgou o Edito de Milão. Esse Edito de Milão, o que ele significa? O que ele garantia? Ele visava a liberdade de culto a todas as religiões. Então, Constantino cria que a adoração a Deus deveria ser o primeiro e o principal. Cuidado do governante, por isso, ele pensava que não poderia haver outra alternativa senão a liberdade religiosa. Além de lutarem contra a perseguição política, os cristãos do segundo e do terceiro século, eles se empenhavam em manter a pureza da doutrina, ou seja, já que os que se convertiam ao cristianismo vinham impregnados com o legalismo judaico e com as doutrinas pagãs. Mas os gentios, do que os judeus se converteram ao cristianismo, e com isso os filósofos pagãos, queriam inserir as suas doutrinas no cristianismo. Então, tivemos várias seitas, várias heresias, erros teológicos. E nós estaremos vendo aqui algumas heresias e alguns erros teológicos. O primeiro era o gnosticismo. O que significa isso? Foi um amplo movimento religioso, basicamente dualista e sincretista. Dualista porque a matéria estava sempre identificada com o mal e o espírito com o bem. Ainda afirmava que pela matéria ser identificada com o mal, Cristo não poderia ter um corpo humano, indo contra o que a palavra de Deus pregava. Nós temos base bíblica em Romanos 1:3 e João 1:14. Eles rejeitavam a divindade de Cristo, humano. De certa forma, o gnosticismo contribuiu para o crescimento da igreja, pois quando tentou formar o seu próprio cânon do Novo Testamento, a igreja foi forçada como autodefesa a se preocupar com o problema de que livros seriam considerados canônicos, ou seja, para pessoas pensarem que são santos e autoritativos para a fé e para a vida. Outra heresia foi o maniqueísmo. Isso significava o quê? Seu líder, Mani, fez uma curiosa combinação entre o pensamento cristão, zoroastrismo e ideias religiosas orientais. Nós temos um outro também que se chamou neoplatonismo. Eles acreditavam numa força maior e que ela havia emanado seres menores. Não acreditavam no mal e nem na vida após a morte. Dentre os seus seguidores estava Agostinho, que mais tarde se converteu ao cristianismo. Outra seita foi o montanismo. O montano, ele cria que a igreja deveria depender somente do Espírito Santo e não de sua liderança humana, e acabou criando fanáticas e equivocadas interpretações da Bíblia. Todos os seus seguidores praticavam um rigoroso ascetismo por causa da eminente instauração do reino celestial de Cristo na Frígida. Esse movimento ele foi condenado pela igreja, sendo os seus seguidores considerados pagãos pelo Concílio de Constantinopla.
no ano de 381. Outra heresia foi o monarquismo, que era uma doutrina que negava a divindade real de Cristo. Temos também o sabelianismo, que ele não cria na Trindade, e sim em 3 manifestações diferentes de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento ele foi o Pai, no Novo ele era o Filho, e após a ressurreição de Cristo ele tornou-se Espírito. Em defesa da fé cristã surgiram 2 movimentos, os apologistas e os polemistas. Os apologistas, eles procuravam convencer os líderes do Estado de que os cristãos nada tinham feito para merecer a perseguição que lhes era impingida. Os polemistas, como Irineu, procuravam enfrentar o desafio dos movimentos heréticos. Ao passo que os pais apostólicos escreveram para os cristãos, esses escritores escreveram para o Estado romano ou para os heréticos num esforço para convencê-los na verdade da Bíblia, através de argumento literário. Nós temos outros exemplos de apologistas, que foi Aristides, Justino Mártir, Taciano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, Tertuliano, Minúcio Félix. Nós temos os exemplos de polemistas, que foi Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e Cipriano. Então, no período do ano 100 até o ano 313, a Igreja se viu forçada a enfrentar a perseguição externa do Estado romano e o problema do ensino herético, que levava a constantes divisões. Então, sendo assim, ela procurou que o desenvolvimento de um cânon do Novo Testamento resultou num livro que seria autoridade para a fé e para a vida, a criação de um credo que forneceu uma declaração de fé também abalizada, ou seja, também canonizada, e a obediência aos bispos monárquicos, entre os quais Roma tomou logo como a liderança. O bispo era uma espécie de garantia da unidade na constituição da igreja. Então, por volta do ano 70, a igreja chamava-se católica ou universal, que foi um termo usado pela primeira vez por Inácio em sua epístola a Esmirna. Em Apocalipse, essa Esmirna é uma das 7 igrejas. Então, nós vimos hoje aqui um pouco da história da igreja perseguida, que teve vários pontos, várias causas, porque foi perseguida, e juntamente com essa perseguição, com essa bagunça toda, deu-se também a época que teve muitos erros teológicos, muitas heresias, e vemos que isso também, ainda nos dias de hoje, continua. Parece que as coisas estão acalmando, aí que começa a perseguição devido a tantas deturbações, da palavra de Deus em relação a heresias, a seitas e tudo mais. Então, nosso estudo de hoje da igreja perseguida termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nosso endereço é Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul.